Preservado. Preservado ou poupado? Tem diferença aí, hein? Preservado. É mesmo? É. Você acha que o jogo contra o Palmeiras afetou? Fisicamente e mentalmente, porque a justificativa interna do Flamengo é que ele é preservado fisicamente. É. Tá inclusive no nosso site aqui a explicação, né? Exato. Aí tá até tentando entender aqui, enquanto você trazia o assunto, fisicamente você fala que está preservado ali, só que o histórico do Santos não é exatamente poupar, você poderia poupá-lo e ele estar à disposição, porque é um jogo Maracanã, vai com o grupo, não entra, fica no banco. Só que é aquilo também de você evitar. O Santos está sob holofote. Todo mundo quer saber o que houve naquele gol que a mão não estica. Ele é o foco de uma reclamação do Landim. Ele é o foco de uma reclamação de que sofreu falta ou não sofreu. Seria em algum momento interpelado. Você acha que foi falta? Você reclamou? Você não reclamou? Então você poupa também a imagem. Você não poupa só fisicamente. Então, preserva, viaja amanhã, vai para o Mundial. O foco passa a ser a disputa lá no Marrocos. Então ele é preservado fisicamente e a sua imagem. Você não precisa colocar, dele, né? Você não precisa colocar o holofote. Até porque o Santos, ele já tem uma personalidade um pouco mais introspectiva. Ele já é um pouco mais discreto. Ele não é o cara que vai sair, e aí não é certo ou errado, bem ou mal. Ele não é o Davi Luiz que vai procurar o microfone para dar o posicionamento dele no nome do grupo. Ele não é o Felipe que vai dar um posicionamento quase institucional, um pouco mais ponderado. Ele não é um Gabriel que vai sair, sabe? Ele é um cara mais discreto. Então, Flamengo e Boa Vista, com todo respeito, você poderia colocar um goleiro reserva, um goleiro da base. Acho que o Flamengo não vai passar maior sufoco contra o ataque do Boa Vista. A tendência até que se recupere e consiga uma viagem, ainda que no estadual você viajar numa boa, em paz, com vitória, com festa da torcida ali. Pois é, né? Então você evita, porque você tem aquela chegada no estádio, você tem zona mista, você tem o companheiro que vai ter que falar do Santos, você tem o risco do repórter que tem os direitos de pedir para falar com ele ali na saída de campo, o Flamengo tem que atender ali. Então você preserva. Você tira o cara do pacote. Você tira o peso, você tenta mudar o foco, você tenta mudar a pauta, você tenta olhar para frente, você tenta falar de Boa Vista, de Mundial, não trazer o cara ali para o centro do debate, remoer ainda uma situação de sábado, de que falhou, não falhou, foi empurrado, não foi, falou com o juiz, não falou. Então você segura ali. Tá certo, Praz? É por aí mesmo? Vamos lá, quero te ouvir, rapaz. Você é goleiro. Eu começo pelo que o Pedro falou ali. Tipos de perfil, né? Tu entender o atleta e o ser humano que tu tem. Exato. Eu que tô aqui, eu não conheço o Santos. Sim. Eu paro do princípio que os caras que estão dentro do Flamengo têm muito mais condição de avaliar as reações e o dia a dia dele. Agora, eu vou falar dentro da minha perspectiva, sem conhecer ele. E eu não gostaria de ser poupado, de ser preservado, por quê? Mas ainda é da tua natureza? Não, então, isso por isso eu estou dizendo, é difícil eu falar da decisão deles e criticar alguma coisa. Eu não vou nem dizer se eles fizeram certo ou errado, porque seria muita presunção minha. Eu vou dizer o que eu gostaria que fizessem comigo, né? Porque o que eu falei, cada um tem uma personalidade diferente. O Ivo deu exemplos aí que a gente nota bem as diferenças, né? Nós estamos falando dele aqui. De repente, se ele estivesse na lista, não teria sido causado tanto impacto. Ou se ele Faz e mais sentido, hein? E se ele e mais alguns, uns 2 ou 3 ou 4 também não estivessem na lista, outros, de repente, que teriam necessidade de preservação. Então, assim, eu acho que ele, daqui a pouco, ele se torna mais foco ainda, não necessariamente no jogo, nos 90 minutos, mas ele vai com uma imagem não positiva para estreia no Mundial. Ele não vai conseguir nesse jogo agora, de repente, jogar bem ou jogar normalmente. Carregando um peso para semifinal já. Você falou uma coisa tão boa aí, que é o seguinte, vou passar para você, vou deixar o Prazo concluir também, mas só um ponto. A gente estava fazendo aqui a nossa lista, quem melhorou, quem piorou, né? E eu já ia emendar para os cariocas. De repente, chega essa informação. Pois é. É o foco. Se o Santos tivesse sido relacionado, eu não ia interromper aqui. A gente ia continuar na pegada aqui. Tudo bem, esse cara tá lá, o Santos tá tudo bem. A gente não ia ponderar que ele tá sendo poupado agora, mas no meio do ano chegou o Rossi, e aí faria sentido de ter um revezamento entre os goleiros. A gente não faria aqui, mas o Santos no estádio, esse barulho seria feito lá também com ele lá. Eu acho que... Pode falar, o Pedro, eu joguei nas duas épocas. Na época que o Zé jogou, que não tinha internet, né? Essa era a pior. Que não tinha as redes sociais. Nem câmera, né? Dentro do jogo. A criança chorava assim, tu tinha uma pressão muito grande. Tu ia jogar no estádio, 90 mil pessoas te vaiando, mas acabava o jogo, acabava. Tu ia pra casa, tu não comprava jornal, tu ia pra casa, tu não ligava a TV, tu não ouvia a rádio, tu não saía, pedia pra um amigo teu fazer as compras. Hoje em dia, a pressão extra-jogo, extra-campo, é muito grande. Então, assim, por mais que se preserve ele lá da arquibancada,
A pressão que ele está sofrendo por fora, com internet, com telefone, é absurda. Você acha que isso não tira a pressão? Vai essa pressão, então, pro Mundial que você tá falando aí? Aí é o que eu falo. Vai assim, carregar? Sempre quando tu tem uma escolha é tu abrir mão de uma coisa em detrimento de outra. Então, tu ganha de um lado e perde de outro. Sim. Eu não estou dizendo que a estratégia deles foi errada. Dentro da estratégia e da perspectiva deles, eles têm as razões para... nós vamos poupar ou preservar, levando em conta que foi isso mesmo, que não tem nenhum problema físico, nós vamos preservar por causa disso. Correto. Mas tem o outro lado da moeda. Esse outro lado da moeda que eu pondero. Eu gostaria de jogar. Até porque, para eu jogar, se tiver que ser vaiado, que eu seja... mas eu jogar e não ficar na dúvida de como eu vou reagir na próxima partida, que já é semifinal de Mundial, né? Como é que o jogador absorve isso? Como é que o Santos absorve? Porque deve ter tido uma conversa, né? E passa um pouco de desconfiança também. Então, esse é o ponto. Porque assim, vamos lá, vamos partir. Diretoria. Informação oficial é preservação, aspecto físico, porque vem jogando jogos e tal, tem sido titular. É o que o Praz falou, que a minha impressão era essa também. O Praz, melhor logo que ninguém ligou, pode ele falar. machucou. No Flamengo, ele machucou muitas vezes logo que chegou. Sim. E aí o que o Praz está falando é o goleiro não se desgasta tanto. Era a minha impressão, bom o especialista da posição falar. Maravilha. Então, assim, se é uma questão de cabeça, vamos preservar o cara, porque, como falou o Pedro, vão perguntar, é bem possível mesmo que pergunta e tal, etc. Como é que o jogador recebe? Como uma falta de confiança? Então, ou como uma preservação mesmo, de poupar, porque os caras vão ficar perguntando e tal? Nós estamos aqui, a gente tem a sorte de ter a presença do Praz na mesa, porque ele é goleiro. Eu acho que o goleiro é uma profissão única. Você tem 11 jogadores, 10 jogadores e um que trabalha de forma separada, isolada. É um mundo totalmente diferente dos jogadores. Por quê? O goleiro nem entra no esquema tático, pelo menos aqui, né? Na Europa já é. Aqui não entra, né? 4-4-2, não tem um goleiro. Onde eu quero chegar? Por exemplo, o jogador lateral vai lá na linha de fundo, faz um cruzamento, erra, faz parte. Errou, mas cruzou. Um meio-campista pega uma bola e toca e erra, ele tem a possibilidade de recuperar. Então, durante 90 minutos, você tem erros e acertos. No gol, você não tem essa possibilidade. Porque um erro te condena. E um acerto, beleza, tal, mas aí é... Valeu. Fez o papel dele. É a tua obrigação, fez o papel. Então, o goleiro vive num mundo isolado. E esse lado é o lado emocional, que eu acho que o do goleiro é muito mais forte em relação a essa questão do emocional, de você se sentir, não preservado, mas com confiança, você se sentir bem para poder jogar, ele tem que ser muito mais forte do que do jogador de linha normal. Né? O jogador da linha, vamos dizer assim. Eu acho que não. Ali tem um toquezinho, eu sinceramente... Mas uma atitude dessas... Parece que bota o carimbo balança, em cima dele. Né? Bota o carimbo em cima dele. Esse é um contraponto bom que você está trazendo aí. Mas isso aí, eu não sei, entre o Praz, mas eu acho que aí é o mal do jogador brasileiro, entendeu? Sentiu um encostãozinho assim, o juiz vai marcar falta. Talvez se fosse, por exemplo, na Premier League, ele ia dar ele ia encostar, o juiz ia dar cartão amarelo porque ele reclamou de um encostãozinho. É a forma que a gente pensa, que é a cultura do nosso jogo, do nosso futebol. Muitas vezes acontece isso. Ele se sentiu tocado, ele viu que era o Mike, porque ele sabia que era o Mike. Opa, me tocou, então o juiz vai dar falta. Ô Zé, tem uma outra câmera que eu fiquei curioso. Eu falei, mano, parece que ele chega na bola e ele não... E não vai. Aí tem uma outra câmera que mostra... E outra, ele não reclama do toque. Ele reclama do Ayrton Lucas, ele fala assim, ficou na minha frente, não conseguiu ver a bola. Sim. Então, tem algumas câmeras que realmente dá uma sensação de que o cara parou. O que aconteceu que ele não... Eu acho, nesse caso, primeiro, eu vou perguntar pro Praz, porque eu convivi com jogadores e goleiros que jogavam, no dia seguinte treinavam normalmente. Eu treinava dia de jogo também. Treinavam normalmente, porque, como eu falei, o esforço do goleiro, eu não estou tirando... Por favor, o Praz me corrija se eu estiver errado e pode ficar à vontade, Praz. É muito mais emocional o lado do goleiro. Você tem o trabalho físico, como eu acho é a questão que eu sempre brinco aqui, o goleiro que se valoriza, né? Vai lá, faz a defesa, cai e fica... Só que você vai no treinamento específico, ele faz aquele movimento 359 mil vezes. E levanta, e se não levantar, o treinador dá esporro. Levanta caramba, vai rápido, tal, no jogo assim. Entendeu? Então, assim, é uma profissão à parte. Fisicamente, não é. É preservar emocionalmente o jogador. Só que aí você joga contra, porque você aumenta a pressão pra cima dele. Carimbo, né? Você aumenta a pressão pra cima dele. Deixa ele jogar. Deixa ele sentir a pressão. Não quer pressão, não joga futebol. Não quer pressão, não quer se sentir pressionado, porque eu errei, vão me xingar. Desculpa, o jogador de futebol tem que saber conviver com isso. Seja
por rede social, seja por telefone, seja por meia dúzia de gato pingado quando você vai comprar o pãozinho ali na padaria e tal. Cobra. Você convive com isso. Você convive com isso. Porque o jogador de futebol, ele não reclama quando o dinheiro cai, quando o salário cai. Sim. Ele não reclama da pressão. Né? Quando ele recebe o tratamento de ídolo, de um monte de coisa e tal, o jogador de futebol também não reclama. É que eu não sei até que ponto foi uma decisão dele. Não, do clube, não estou dizendo dele, eu estou falando o que eu quero dizer assim, que a pressão sempre vai existir. Inerente, né, Zé? Você tem o ônus e o bônus da profissão. Você tem que saber lidar com isso. Vamos te preservar. Não. Quero jogar. Não, quero jogar. Mas emocionalmente, não, eu quero jogar. Acho que dá personalidade. Essas faltas de... Eu quero jogar. As faltas de informação... O Zé Elias, eu acho que tem que dar personalidade. Zé, segura o quê? Eu vou pro pau, mas você a falaria. falta de informação, né, Pedro, a gente tá trabalhando em cima de hipóteses, né? De que ele foi preservado, de que ele foi poupado, de que ele foi por causa da parte física. Que pode ter partido dele, pode ter partido do Flamengo. Então, quer dizer, a gente não sabe, daqui a pouco ele tá com algum problema muscular ou físico mesmo. Sim. Então, mas... também o Flamengo não informa, preserva do aspecto físico. Pois Mas disse se tá com algum problema mesmo. A forma como a diretoria não, a forma como nos passam essa informação dá uma margem de entendimento gigantesca. Você tem várias possibilidades de pensamento. Eu acho que qualquer ponto aí que você levantou tá sentindo? É preocupante. Sim. Porque se o Santos pediu para ser preservado, eu acho difícil ter acontecido. Bem difícil. Para esse tempo todo, jogou na seleção. Se ele tiver machucado, ele vai conseguir jogar lá o Mundial? Como é que ele vai chegar lá? Se essa questão, vamos lá, fisicamente, como é que funciona? Se é uma preservação, quando a gente fala preservação, a gente imagina assim, não aconteceu nada, mas pode acontecer, então vamos preservar. Preservação é precaução. Tá com uma dor. Se ele realmente está com alguma coisa que está limitando o movimento, alguma coisa assim e tal, acho que o Flamengo talvez falaria. Não falou. Então, a gente não sabe. Se o goleiro pediu para não jogar, aí me preocupa muito que é uma falta de confiança dele. Acho que a gente também não sabe. Mas eu duvido muito que seja isso. Duvido muito. Gente, nesse nível, você pode falar melhor do que ninguém. Nesse nível e tal, profissional. Né? Eu teve uma história, Zé. Eu tava no Palmeiras, não vou dizer o ano. O pessoal vai saber. Aí o treinador chegou pra mim, o fulano acho que vai te preservar. Eu falei, por quê? Não, porque isso, porque aquilo, porque estão pegando no teu pé, a torcida. Eu falei, tá, e aí? Combinaram comigo? Daí estamos lá, estamos começando o treino, vem o treinador. Quer falar contigo? Tá bom. Sentamos no banco lá e... Então, assim, eu não, professor, isso. Não, tá bom, beleza. Joguei. Jogou bem. Joguei. Quer dizer, assim, são percepções que as pessoas têm que as pessoas de fora às vezes não têm, né? E o treinador falou comigo, a ideia que eu tinha era de te preservar, mas tu mudou minha ideia. Então, assim, é difícil saber e hoje em dia, sem acesso aos treinamentos, só com informações pelas assessorias de imprensa, pelas TVs dos clubes, as informações, como o Abel falou também, do Giovani e do outro jogador na primeira rodada, não vieram, foi uma decisão técnica. Molecada estava aí depois, na terceira rodada, ele falou, não, a gente passa as informações de você, mas não vieram porque eles estavam clinicamente inaptos. Quer dizer, então, assim, é difícil a gente comentar, né? E aí não dá nem depois para criticar ou fazer crítica às críticas que eles sofrem por conta disso, né? Porque... a falta de clareza das informações. Isso aí. Tem uma outra também, o Ceará, lateral do Inter, veio aqui uma vez, na época do bate-bola Bom Dia ainda. Sim. Tempão. Famoso lactato, porque eu acho que o jogador tem que jogar todas. Eu acho que o jogador tem que jogar o máximo que ele puder. Chegando próximo do Mundial, o preparador físico veio falar para mim, olha, você tá cansado, teu lactato tá lá em cima e tal. E ele foi, eu olhei pro lado do Helder Granja voando. Eu falei, o quê? Eu falei, não, professor, tô bom. Pode me colocar pro jogo. Jogou, foi pro final, jogou a final lá, jogou. Mas muito do jogador isso, né? Tem muito disso. Eu tenho um ponto também, fazendo advogado do diabo. Ele não tem sombra. Hoje o Santos não tem sombra, mas ele vai ter. Fazendo o advogado do diabo. Aí o fisiologista lá, o cara que bota aqui o chip, a planilha, aquele top que tem o chip, bota a planilha, virou e falou, ó, se o Zé esticar mais um joguinho, ele estoura. A voz é de quem? É tua que quer jogar ou é dele? Depende do jogador. Eu sei, mas continuo achando você não acha que é um dilema ali? Eu continuo achando que
depende muito do jogador. Uma relação de confiança, cara. Tem que ser, porque não é só os dados, nem só o jogador. Mas eu acho que tem que virar e falar assim, é pro teu bem, não é pra preservar, que senão vai fadigar. Que corre, como pode ir, acabou. Aí foi a última vez. Aí eu falo, daí quebra a confiança, quebra a relação de confiança. Como pode ir também, o cara pegar, jogar e arrebentar e fazer o gol. É muito complicado. É muito complicado. A planilha do Zé é diferente. Essa questão do Ceará é legal. Só que ali ele tá pensando no individual, não no coletivo. Né? Porque se ele machuca e não vai pro Mundial... É uma ciência exata, né? É uma ciência exata. E também o cara vai dizer, não, tu vai machucar. Não. Por exemplo, como é que a gente explica? O próprio Neymar. Agora eu não sei como é que funciona, não sei como é que está sendo os treinamentos dele. Mas o Neymar jogava no Santos aqui e no dia seguinte treinava normal. Mas você vai falar o quê? É muito pessoal, cada um tem a sua forma de... Por isso que os treinamentos são individuais, né? Você pega o treinamento Price, consegue correr a 14 km, eu consigo correr a 17, você consegue a 13, o William a 12, cada um tem um organismo para determinadas coisas. E depende muito também do lado emocional. Eu acho que o jogador hoje, você tem a questão física, mas se você não trabalha em conjunto com o lado emocional, a saúde mental, o cara tem que se preocupar com o jogador de futebol, com o trabalho dele, não ficar preocupado se ele vai sair bonito no Instagram, sabe, dividir a atenção dele, porque isso consome muito o jogador. Sim. Sabe? Isso consome muito, demais. Às vezes tem jogador que entra cansado porque de tanta mensagem que ele recebeu no Instagram e tantas críticas, tantas coisas que ele recebe, que ele é municiado ali pelos assessores, que o cara chega no campo, ele chega pensando no que vai ser no pós-jogo. Sim. Ele não pensa no que é o jogo. Sim. Entendeu? Hoje, com as questões táticas, o jogador hoje de futebol chega às 8 horas da manhã no treino, você tem café da manhã, você treina, você almoça com tudo balanceado, você tem os aparelhos que te dão. Ele não pensa no que é o jogo. Sim. Entendeu? Hoje, com as questões táticas, o jogador hoje de futebol chega às 8 horas da manhã no treino, você tem café da manhã, você treina, você almoça com tudo balanceado, você tem os aparelhos que te dão a possibilidade de fazer uma recuperação, acaba o treinamento, você dorme, aí você treina à tarde, aí você faz a recuperação, você volta para casa com os suplementos, com tudo isso que antigamente não se tinha. E eu não estou questionando aqui passado, presente, futuro, nada disso. Estou só falando que as condições melhoraram. Sim. E se você analisar, antigamente também se jogava mais. Se jogava antigamente de terça, de quinta, de sábado, de segunda, de terça, se jogava. Ah, mas o ritmo não é o mesmo, não se corre 12 quilômetros. Não, se corria sim. Se corria 12 quilômetros, se corria 10 quilômetros, de formas diferentes, mas corria. Uhum. Hoje em dia, eu acho que assim, sabe, a gente está tentando tirar um pouco da responsabilidade. Você vê, nós estamos falando aqui quase 20 minutos do Santos, sobre o quê? Parte física, lado emocional, mas ninguém está falando. E o jogador? Não, eu vou te falar uma coisa, Zé, assim, pra gente até encaminhar para outros assuntos aqui do Flamengo, porque vamos ver hoje o que o Vitor Pereira vai ter. Tá todo mundo relacionado, né? Vocês viram lá na lista todos os jogadores, diferentemente de outro jogo do Campeonato Carioca que nem foram relacionados e tal, teve um jogo que não foram relacionados, mas enfim, tá aí a lista. Só uma coisinha ainda sobre o Santos para arrematar aqui, pra gente falar do jogo de hoje. Eu tô aqui, vocês estão falando, eu tô pensando, que é por causa de um jogo. O Santos tá jogando desde o ano passado. O Santos jogou final de Libertadores, o Santos jogou final de Copa do Brasil, tá? Aí ele começou essa temporada. Um jogo num lance que é discutível. Pois aí é discutível. Você vai preservar. Mesmo que não fosse. Exato. Mesmo que não fosse. Se fosse um jovem goleiro, ainda um jogo, você ia dar outro. Mas é a tal da blindagem, William. É a tal da blindagem. O Flamengo não está conseguindo, pelo que a gente está vendo, não está conseguindo blindar o Santos. Senão a gente não estaria conversando isso que a gente está conversando aqui durante tanto tempo. Então não estão conseguindo blindar. Mas acho que tem outra coisa. O Flamengo também escolheu dar esse peso ao lance. Então, não está conseguindo blindar. O Landim falou o que falou. Eu nem vi o que o Landim falou. Não, o Landim falou que era absurdo, que ia pra CBF, que ia mandar ofício, a gente estava debatendo aqui ontem, que ia pedir afastamento do Hilton. Falou tudo isso. E do pênalti? E do pênalti a favor? Não. Isso assim, deixa eu falar bondade. Cara, isso é uma coisa que me incomoda demais. E é no Flamengo, é no Palmeiras, é no São Paulo, é no Grêmio, é no Inter. Os caras, eu não dou credibilidade nenhuma pra reclamação de arbitragem. Não dou. Eu troco de canal. Agora, o dia que o cara reclamar... Então, quando a gente tá falando de arbitragem aqui, você não vê a gente pra isso? Não vejo. Troca. Só o dirigente. Meu Deus do céu. Ou ele... Não que ele não... que ele não pontue. Não precisa reclamar que o cara errou a favor. Mas que ele pontue o erro a favor. Aí eu vou dar credibilidade. Porque senão, pra mim, é choro, cara. Eu só vi dois treinadores fazerem isso.
Muricy Ramalho e o Roger. Aí tu tem credibilidade pra reclamar, ô Pedro. Os dois. Só O dois. lance do Arrascaeta não é duvidoso também? O empurrando o Zé. O empurrando o Zé? Mas é o que eu falo sempre, o Praz. A gente falou aqui ontem. O debate não é pra melhorar a arbitragem. O debate é pra eu me dar bem na próxima. Aí que tá. E aí tem outra coisa. Por que não debate pra melhorar? Por que a gente não vê um movimento dos clubes pra profissionalizar a arbitragem? Não vou dizer que vai resolver todos os problemas, mas vai melhorar. Vai errar menos. Por quê? Porque tem a bengala. Porque no próximo jogo ele pode errar e pode ser a minha salvação da minha desculpa pela derrota. Eu posso jogar pra alguém. Exatamente. Então, enquanto pensar assim, cara, pra mim é pensamento pequeno. Exatamente. Praz, pra fechar, só você. Uma nota pro Santos, a atuação dele contra o Palmeiras. Porque teve torcedor do Flamengo que falou: foi lento na primeira bola, o gol do Veiga. Foi lento. O segundo gol ali, tem duas coisas. Não chegou como deveria chegar e outra, deveria ter feito um escarcéu ali para valorizar ali aquele empurrãozinho e aí não teria acontecido nada do que aconteceu. Só você. Eu acho que o que está em discussão é o gol do menino, né? Vendo por algumas câmeras, dá uma sensação nítida e na hora eu também falei, por que ele tirou a mão? Depois, vendo por essa outra câmera, dá para ver nitidamente que é uma ilusão de ótica. Ele tá com a visão bloqueada ali? Tem a visão bloqueada. Isso é importante. Ele tem a visão bloqueada e a bola passa longe da mão. Mas daí, se tu pegar uma câmera por trás e pausar a imagem, vai parecer que a mão tá perto. Mas se tu pegar a câmera ao contrário, essa bola já tá encostando na rede. E aí dá a ilusão de ótica que a bola tá do lado da... Mostrar. Esse ângulo aí não é o melhor, claro. Vai ter mais um aí na sequência que vai ser melhor de ver. Aí tudo bem. Nem a bola na Copa do Mundo, saiu ou não saiu? Agora, Praz, agora dá a impressão que passou do dedo dele ali. Do ladinho. A gente não tem noção de profundidade nessa aí. Isso, é a questão da profundidade. O lance do Japão, né? Na Copa do Mundo, a bola. Tu olhava assim, não, saiu sim. Olhando aqui, quando tu traz a câmera pra cima da bola, tu vê que a bola não saiu. Exatamente. Então, assim, é ilusão de ótica. É ilusão de ótica. Muito bem. Coloca a lista dos relacionados aí, de mostrar essa lista dos relacionados para o jogo de hoje. Tá todo mundo relacionado, menos o Santos, que gerou essa conversa aqui. Tá todo mundo relacionado. Então, olha só. Na sequência, a gente vai colocar o provável time de hoje. E aí, o Vitor Pereira já falou na coletiva que o Campeonato Carioca é uma fragilidade muito grande, que não dá para testar muita coisa, porque o nível técnico é baixo, etc. e tal. Falou tudo isso, mas é o que resta hoje. Ele não vai testar na decisão da semifinal. Ele não vai fazer teste na semifinal. Ele precisa ganhar a semifinal, porque se o Flamengo perder a semifinal, a gente vai ficar aqui um mês falando dessa semifinal que o Flamengo foi eliminado. A gente sabe como é essa eliminação em semifinal para clubes brasileiros, né? Vamos colocar o provável Flamengo, então, para ver o que dá para testar, o que dá para fazer. Não tem o Santos, né? O Santos não vai estar nessa. Mateuzinho, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, ganhando mais uma oportunidade, retomando aí sua condição física, né? E o Felipe Luiz, que muita gente defende aqui, tem que ser o titular no eventual jogo contra o Real Madrid. Gerson ou Vidal, não tá devendo. Não tá devendo. Tá. Inclusive, quando eu vejo ele numa escalação e o Mateuzinho em campo, eu acho que o Flamengo pode ir bem. Porque, repito, foi onde eu vi bons momentos desse Flamengo. São os dois jogadores que conseguiram entregar o que o Vitor gosta muito, que é abrir campo. Eu não acho que o Everton Cebolinha tá devendo. O Vidal, eu acho que tem muito de encaixe. Ele tá atuando... Quando ele entra no jogo, ele vem do banco. Quando ele entra no jogo, ele atua numa posição diferente da que ele vinha atuando no passado. Acho que demanda tempo também. Então, não sei se você tá devendo. É um processo, mas o Cebolinha, quando ele entra abrindo o campo com o Mateuzinho, a gente vê a escalação provável Flamengo com o Mateuzinho e Cebolinha, eu acho que pode pintar alguma coisa boa, ainda mais pela fragilidade do adversário. Sim. Então, mas é a medida? O Vitor Pereira já falou que não é. Não é medida, mas o que a gente tem hoje? É o que tem, mas o Vitor Pereira já falou que não é. Então, assim, os caras entram hoje, arrebentam. O Cebolinha vai bem, o Vidal, o Pulgar e tal. É uma possibilidade, que assim como você chega no segundo tempo contra o Palmeiras, quando o Vitor lança a mão de Cebolinha e Mateuzinho, é porque ele entendeu que aquilo ali abre campo, é uma possibilidade. Não é régua, não quer dizer que vai dar certo no Mundial, não quer dizer que é solução para a semifinal, não quer dizer que é solução para um possível jogo contra o Real Madrid, nada disso pode servir de base, até porque a gente passou aqui 3 jogos falando que o Flamengo vinha evoluindo e o jogo contra o Palmeiras era outra história, como o Mundial é outra história. Só que você vai testando possibilidade. Bem ou mal, você sabe se a coisa está pelo menos encaixando, se está fluindo. Contra o Boa Vista, contra o Nova Iguaçu, contra o Madureira, contra a Portuguesa. Só que você consegue entender, você consegue minimamente... É tipo quando você faz aquele treino fantasma. Não tem adversário, mas você está vendo se a coisa está minimamente fazendo sentido. Acho que tem muito mais a ver com isso, William. Tentar encaixar ali. É o Marinho quem mais deve, né? Até agora. Queria falar. Mas acho que o Marinho... Início de temporada. O Marinho nunca foi o Marinho que todos esperavam ali, acho que no Flamengo. Fala pra mim.
Tô contigo também, Zé. Assim, cara, quem criou uma expectativa sobre o Marinho não viu a última temporada dele no Santos. Vou pegar o exemplo aqui, já que o Santos está em pauta. Já que vem em pauta. Zé, cedo meus minutos. Minutos pra você, por favor. Lucas Lima no Palmeiras e tal. Gente, olha a última temporada do Lucas Lima. Não, vai pro Santos. Não. Quando foi pro Palmeiras. Veja a última temporada do Lucas Lima. Que coisa o Lucas Lima no Palmeiras. Gente, vocês não viram a última temporada do Santos. Marinho no Flamengo. Porque o Marinho, Flamengo, não sei o quê. Gente, vocês não viram a última temporada do Marinho. Olha o time do Flamengo. Ele não é pra ser... Não, mas ele vai resolver como reserva. Ainda não encaixou. Não. Já passou um ano. E não é que chegou mês passado. Não é que a gente tá analisando aqui que a gente tá em janeiro. Melhorou, piorou, tá na mesma... Não. Então, assim, se você gera uma expectativa alta com o Marinho... O que eu acho assim, acho que o Marinho, na época do Santos, que ele jogou bem, que foi o melhor jogador da América e tal, eu acho que o elenco do Santos, ele tinha uma disparidade e o Marinho conseguia, de uma certa forma... Foi importante ali, não estou tirando esse mérito, não. Se destacar pela questão, chuta muito bem, né? Arremate de longa distância. De longe e tal. Aquele deserto de ideias ali, né? Teve aquela coisa de puxar contra-ataque. Ele fez uma partida, se não me engano, foi contra a LDU, no Equador. Eu acho que foi, peço perdão que são muitos jogos, mas que ele jogou muito bem, ele sofreu um pênalti e tal. Ele tinha essa capacidade de ser realmente o cara, a maioria das ações passava pelos pés dele. Quando você vai pro Flamengo, você tem que dividir as atenções. Ele ficou com essa coisa de querer resolver as coisas sozinho. Ele foi mal na final da Libertadores por causa disso. E quando você quer dividir, assim, você quer ser... Não que o Marinho faça isso conscientemente, não é isso. Mas as limitações do Marinho, elas aparecem muito mais do que apareciam no Santos. Porque no Santos, ele com aquelas características, ele conseguia se destacar. No Flamengo, as características que o Marinho tem, elas não são suficiente, vamos dizer assim, para fazer com que ele consiga ser o Marinho que era no Santos. Porque você tem do lado o Gabigol, você tem você tem Everton Ribeiro, você tem agora o Gerson, você tem o Pedro ali na frente, que são caras que têm uma qualidade, eu acho, superior à do Marinho. Para mim são superiores, são jogadores tecnicamente superiores ao Marinho. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que sair da zona de conforto dele, tem que trabalhar para o time, ele tem que melhorar na parte técnica para saber o que eu vou fazer. Eu acho o Marinho limitado taticamente. Muito. E aí ele fica, isso aí é onde ia chegar, aí ele fica limitado a um determinado tipo de jogo. Exato. Esse determinado tipo de jogo que o Flamengo não joga. Então potencializar o Marinho do Santos, qual era? Time fechado, bola nele, velocidade. Essa bola, pro Marinho, ela vai chegar 1, 2 vezes em 90 minutos, se chegar. Porque o estilo do Flamengo não é esse. Sim. Então, o Marinho necessita de um outro tipo de jogo, que talvez, e aí não entenda mal, por favor, na idade que ele tem, seja um pouco mais difícil de ele fazer essa mudança para poder jogar. Sabe quando eu vi... tem dificuldade. Sabe quando eu vi lampejos de um bom Marinho no Flamengo? Time reserva. Isso. Estrutura de time era outra. Isso. Bola no Marinho, sem organização, ele tentava ser o Marinho do Santos. Taticamente, quando a gente fala do melhor Flamengo, a melhor versão do Flamengo, a gente fala de Gabriel, Pedro, Arrascaeta, Everton, o Bruno, quando não estava lesionado, e a gente fala de um encaixe, de um jogo combinado, movimentação constante. O Marinho não te dá isso. O Marinho, a meu ver, ele é limitado taticamente. Então ele não consegue se encaixar taticamente no melhor Flamengo. O melhor Flamengo, ele não joga a la Bangu, de qualquer jeito. Há uma explicação, não é simplesmente bota a rapaziada ali que vai dar certo. Tem movimentação, tem troca constante, tem jogo aproximado. Joga a bola nele, vamos esperar para ver o que o Marinho vai fazer. Tem o Gabriel quando sai e alguém que aproxima, tem o Arrascaeta que sai de dentro, pisando na área. É tudo muito combinado, não é a la Bangu. E quando o Marinho tem que entrar nesse sistema, ele tem dificuldade. O Marinho, ele funciona muito quando a bola chega nele, bola no Marinho para ele tentar resolver. Uma formação reserva, jogo de estadual, jogo com time alternativo, muitas vezes acontece isso. Um Flamengo que se fecha uma bola no Marinho, um chute de longe, uma jogada individual, pode acontecer. Só que limitado taticamente, ele não se encaixa para entregar a melhor versão dele no Flamengo. O Marinho não é um cara que eu vejo, por exemplo... O Flamengo teve um problema de beirada de campo. O Everton não pode jogar, por exemplo. Talvez explorar alguém por ali. O Marinho pela direita. Ele demora. Ele tem dificuldade de se encaixar. Porque a engrenagem ela está montada de um jeito, pede uma peça que o Marinho não é essa peça. Então a limitação tática do Marinho, a limitação do entendimento tático do que é a movimentação ofensiva desse Flamengo, que é onde ele está inserido, impede que a gente veja a melhor versão do Marinho. O Marinho do Santos nunca foi exatamente...
um Marinho de grande encaixe, uma peça que faltava naquela engrenagem. Bola no Marinho para ele tentar resolver. E dava muito certo. Não, ele teve um 2019 excelente. Tem valor. 2020 bom. Acho que pode caber em algum outro time que esteja sem uma criação, quer se fechar e quer ter uma bola em alguém, pode caber um Marinho. Sim. Nesse Flamengo, eu não vejo exatamente. Pode fazer um gol hoje? Pode. Pode entrar no segundo tempo de um sistema ofensivo que não esteja encaixado, o time tendo que defender e uma bola resolver, fazer um gol? Pode. Agora, encaixe pra gente falar, vimos a melhor versão do Marinho? A gente não serve pra quem precisa, não dá ideia que daqui a pouco o pessoal do Santos lá que tá querendo o Lucas Lima vai querer o Marinho de volta também. Ô Praz, deixa eu te falar o pessoal é cheio de dela. Deixa eu falar uma coisa. E o Vidal? Porque o Marinho, a gente não imagina... Tudo isso que o Pedro Ivo falou, o Zé falou, é perfeito com relação ao Marinho. Mas o Vidal é uma outra questão. E o Flamengo tem uma situação ali naquela área do campo, a gente viu na Supercopa. Que falta faz o João Gomes, que falta faz o João Gomes e tal. O Gerson ainda se encaixando, voltando a se encaixar. O Gerson é ótimo, excelente contratação, ninguém vai questionar. Mas precisa de um cara ali. E a gente tem o Vidal. Contratação caro, salário... Bom, aliás, inclusive saiu matéria hoje e tudo, dizendo que era o segundo salário da equipe. Ídolo da seleção chilena, ídolo lá no Chile. Craque. Oi? Craque de bola. Não sei se é craque. Craque de bola. Mas é ótimo. Craque de bola, eu acho. Você acha craque? Eu acho ótimo. Questão de idade, encaixe. Pode ser, mas pode ser. Não destoa tanto assim também. Até agora, ele não teve uma sequência, ele não foi um titular desse. Você não olha o Vidal e fala, esse cara é o titular do time. Ele é uma opção, pensando no Mundial, o Vidal, para de repente contra o Real Madrid, para de repente você fecha um meio-campo ali um pouquinho mais consistente. Ele é uma opção? Você acredita ali no Vidal, que tem mais potencial ali para suprir essa necessidade? Não. Eles entregavam coisas que nenhum dos volantes do Flamengo hoje, na minha visão, consegue entregar. O Vidal tem muita qualidade técnica, jogou Bayern de Munique, Inter de Milão, times assim, Barcelona, de não sei quantos anos. Então, quando tu retorna e pega um futebol brasileiro, que é muito competitivo, com calendário como é difícil do cara adaptar logo. Mas o Vidal chegou ano passado. Só que assim, eu não sei eu não vejo o Vidal assim, um absurdo o Vidal fora do time. E também não vejo o absurdo o Vidal sendo titular. Só que o problema agora é que com a contradição do Gerson, é difícil também ver o Gerson fora do time. Então, Mas por uma situação específica contra o Real Madrid? Não vejo uma diferença assim brutal, tirando os que estão lá e botando o Vidal hoje. Hoje não vejo. Acho muito mais uma questão subjetiva do treinador. Mas, assim, eu tinha curiosidade para ver o dia a dia do Vidal, a preparação do Vidal, o desempenho do Vidal, a entrega do Vidal. Porque qualidade ele tem muito, mas ele realmente não conseguiu chegar e assumir o lugar dele. O que tu falou, não gosto de falar de salário, mas um dos maiores salários do elenco. Saiu, né? Teoricamente, o jogador que tem um dos maiores salários, teoricamente ele tem uma possibilidade, uma probabilidade maior de ser um dos principais jogadores de ser titular. Sim. E isso não acontece com o Vidal. O Vitor tá chegando agora, né? Não sei se Gerson, Vidal, eu não vejo hoje o Vidal como assim uma opção que vai mudar alguma coisa muito relevante em relação aos que vem jogando para um jogo contra o Real Madrid ou qualquer outro jogo que seja. Porque o que a gente viu foi o Gerson ainda se encaixando, mas o Thiago Maia sofreu, hein? Mas sofreu ali na Supercopa, hein? Para dar uma... Não, tô falando na Supercopa contra o Flamengo, mas né? Vai ser natural se permanecer com esse tipo de situação. Você tem que encaixar a questão de marcação. Você tem um jogador apenas de marcação nesse meio campo do Flamengo. Que é o Maia. O Gerson é um ótimo jogador, com a bola nos pés, fantástico, mas não é o João. O João te entregava força física, intensidade para você fazer marcação, como gosta de falar o Pedro, jogador todo campo. Todo campo. Entendeu? Campista. Então ele te dava essa possibilidade. O Gerson vai te dar possibilidade, muita qualidade com a bola nos pés. Eu acho que o Gerson precisa acelerar um pouquinho mais o jogo. O Gerson com a bola nos pés, ele é parece aquele clássico, né? Um pouco mais lento nesse sentido, mas ele vai precisar acelerar um pouquinho o jogo. E outra, o meio-campo vai ser só Thiago Maia. E os dois trabalhando com a perna esquerda, né? Pô, mas dá pra ser assim contra o Real Madrid, cara? Não, eu tô falando agora. Tá. Né? Que eu acho que é um a gente tá olhando lá o Real Madrid. Sim, mas eu acho que é um dos trabalhos que o Vitor Pereira vai ter que se concentrar
assim, de uma certa forma, é esse equilíbrio no meio-campo. Porque o meio-campo é onde você consegue controlar o jogo. Se você não tem um equilíbrio ali, você vai ficar correndo atrás. Você vai ter que sempre fazer uma certa divisão. O Thiago Maia vai para lá, quem é que vai fechar? O Gerson? O Gerson não vai fechar, o Gerson não vai fazer uma marcação como fazia o João, que os caras faziam assim, o Thiago Maia saiu, o João fechava, conseguia anular determinados jogadores, porque o Gerson não tem essa característica. E os dois são jogadores com a perna esquerda. Então, você pega a bola, automaticamente você vai procurar o lado esquerdo. O Gerson pega a bola, presta atenção, ele procura o lado esquerdo. Se ele estiver do lado direito, ele procura fazer a inversão, ele roda no corpo dele para poder ter o campo de frente. Então, tem determinadas coisas que, se você não encontrar esse equilíbrio, outros setores acabam sendo prejudicados. E aí que é o grande problema do Flamengo. Ah, mas eles estão mal fisicamente. Mas o Flamengo, fisicamente, nunca foi um time de ser físico. Sim. Nunca foi um time de 90 minutos, intensidade. Não, o Flamengo sempre foi o time de jogar com a bola nos pés. O time está difícil. O time retornava, recuava, esperava, respirava, roubava essa bola e jogava com a bola nos pés. O Flamengo nunca foi um time de marcação, de velocidade, explosão. Mesmo com o time do Jorge Jesus, ele jogava 20, 30 minutos dessa forma. Fazia o resultado, 1-0, 2-0, depois recuava. Não era um time que jogava 90 minutos com intensidade de marcação, roubando bola, pressão. Não. O Flamengo tinha isso. Mas roubava a bola rapidamente quando perdia, tinha mais posse, segurava. Mas se você lembrar, você vai ver que ele conseguia nos primeiros 15 minutos. Posso estar falando que eu não... Assim, vai lá. Mas ele fazia 15, 20 minutos, já fazia 1-0, 2-0 por conta dessa pressão e qualidade que tinha. Depois ele... explorava o quê? Quantas vezes nós vimos o Gabigol sozinho no contra-ataque? Sim. Várias vezes nós tivemos esse tipo de coisa com o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus foi quando? 19. De lá para cá o time mudou muito. O time mudou bastante, mas a característica do time permaneceu. Então, fisicamente, o time não conseguiu. Peraí, trabalhou? Há quanto tempo eles vinham trabalhando? O Vitor Pereira se apresentou em janeiro, primeiro, de janeiro, só que a comissão dele já vinha trabalhando antes. E ele já estava de olho também. Ele já sabia já. Então, ele não enfrentou o Flamengo, ele não sabia que tinha os problemas físicos. Ele esperou 6 vezes. Ele esperou enfrentar o Palmeiras para ter essa dificuldade, para vir a público e vai falar. Por que ele não falou no primeiro jogo? Olha, nós temos problemas físicos. Como ele falou na apresentação dele no Corinthians. Ele é bom treinador? Ele é muito bom treinador. Eu acho ele ótimo treinador. Mas só que ele vai ter que encontrar esse equilíbrio no meio campo para o Everton Ribeiro não ter que vir toda vez para o meio, porque o lado vai ficar descoberto. O Arrascaeta não vai ficar podendo fazer a marcação. Sim. Né? Mas isso é uma coisa a longo prazo, né, Zé? A gente está pensando aqui semana que vem. No Real é a semifinal, a gente está pensando... Por que a gente olha sempre o Real? Tem a semifinal. Sim, tem a semifinal, mas a gente não pode imaginar... Mas automaticamente, pensa, você vai jogar aberto contra o Real Madrid? Não pode. Você não vai jogar aberto contra o Real Madrid. Se fizer isso, é tiro no pé. Né? Primeiro que eu acho que não é nem risco, é certeza que você vai rodar. Mas tu fala para jogar aberto contra o Real Madrid em termos de nome ou em termos de disposição no campo? Não, disposição no campo. Disposição no campo. E aí esse time do Flamengo vai conseguir fazer com que os caras... Que o Gerson não tem... Porque assim, o que o Zé está falando, o Flamengo, esse sistema do Flamengo, ele é baseado em controle de jogo através da posse de bola. Sim. Para tu ter volantes e caras no meio como tem, a tua ideia é controlar o jogo através da posse de bola. Ok, aí tu consegue ter mais posse de bola. Se tu tem 60% de posse de bola, vamos botar um jogo de 100 minutos, tu vai 60 com a bola e 40 tu vai estar sem a bola. Isso. E quanto mais tu conseguir impor o teu sistema de jogo, mais tu vai ter a bola e menos tu vai ter que correr para marcar, para recuperar. Perfeito. Né? Contra o Real Madrid, não vai conseguir fazer isso. Vai ter que ser mais defensivo. A bola vai estar com eles. E aí, esses jogadores vão conseguir... São os melhores para esse tipo de proposta? Então, esse é o ponto. Essa é a discussão. Sim. Essa é a discussão. Eu não acredito que ele vai mudar nome. Ele não vai tirar o Gerson e botar um volante. Mas aí só que eu... troca de peça. Na conversa? Mas isso que eu tô dizendo, professor. Sim, e demanda tempo. O Abel tem isso no Palmeiras. Então, mas não tem tempo. O jogo é semana que vem. Mas esse é o ponto, eles não vão estar prontos. Não tem forma exata. Mas você sabe, assim, que eu ia falar aqui, eu já falei aqui uma vez, o Oscar Ulisses me chamou de louco uma vez. Não só ele, não é o único, né? Ele não é o único, né? É normal. Já estou acostumado. Trabalhando na época da final que o Santos jogou... O Barcelona? Com o Barcelona. Por que você tem que lembrar esse tipo de coisa aqui no Palmeiras? Vai passar. Eu falei o seguinte, e continuo achando dessa forma. O jogo mais difícil
Não é contra o Real Madrid. É a semifinal. Porque contra o Real Madrid você já sabe que você vai franco-atirador. É a semifinal. Né? Mas te falava isso aqui ontem. E esse semifinalista, qual vai ser? Como o Flamengo vai enfrentar? Esse Flamengo que enfrentou o Palmeiras tem a capacidade? mas é contra o Al Pode ser o Al Hilal ou da Casablanca. Né? Não, pode ser os dois. Ainda não está decidido, né? Ou em casa, muita pressão, um time talvez mais qualificado tecnicamente. Sim. Esse Flamengo, ele está pronto para jogar isso? Porque emocionalmente a pressão é deles. A pressão é do Flamengo. Não, na semifinal A pressão é do Flamengo. Total. O jogo de maior pressão é a semifinal. Porque você vai jogar contra o Real Madrid, você já sabe. Se eu ganhar do Real Madrid, eu entro pra história. Se eu perder, é normal. Aconteceu, faz parte. Jogamos contra o Real Madrid e tal. Então, o Vitor Pereira, ele tinha que ter acelerado esse processo o mais rápido possível. E o entendimento de que Gerson e Thiago Maia, o time terá problemas. Porque ele tem que pensar no Mundial. Ele já perdeu contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Mas você faz o que ali, então? Você tem Vidal, você tem Pulgar, vamos lá, o Gerson, o Thiago Maia. Tem alguém que eu estou esquecendo? Primeiro, eu coloco um time mais equilibrado em relação à parte... Pensando no Real Madrid? Pensando no Real Madrid. Que esse é o grande desafio. Pensando no Real Madrid, certo? Meio campo do Real Madrid, quem joga? Tem Modric, tem Kroos. Sim. Qual é a característica do Real Madrid? Tem a bola. A bola e o Flamengo jogar. Também. Flamengo também. Você pressiona o Real Madrid. Tem um menininho ali do lado esquerdo ali. Vinícius Júnior? Que é uma velocidade... Sim. Né? Tem um jogador ali na frente, né? Tem um jogador ali na frente que segura 2 zagueiros. Você tem um meio campo que está... O Vini já ia para cima do Varela ou Mateuzinho. Sim. Como é que você vai armar aí você vai tirar o Arrascaeta do meio campo? É um negócio complicado. Para jogar pela lateral. Você tiraria um centroavante, você abdicaria de um centroavante, do Pedro ou do Gabigol? No caso do Pedro, vai. Que o Pedro é o que menos ajuda na recomposição, para você reforçar o meio campo. Você como treinador do Flamengo, vamos dizer assim, você vai falar pro Gabigol e pro Pedro: Pedro, vamos lá, marca a pressão. No estágio que o Flamengo está agora, marca a pressão. Eles não vêm fazendo isso, não fizeram isso na final contra o Palmeiras. Então, mas eu te falo, quando é um jogo, mas um jogo contra o Real Madrid, não é aquele jogo, vocês dois que jogaram, não é aquele jogo que, mesmo que você não esteja ainda no ápice físico, longe disso, começo de temporada, mas não é aquele jogo que, cara, você vai sair de campo extenuado, sangue e não vai conseguir marcar. Porque tu não tá organizado pra isso. Não tá organizado. Não adianta. Às vezes tu corre, GPS 15 km. E a sensação que tu dá é assim, porra, a gente tava trotando, não tava marcando, porque não tá chegando os caras. Porque não tá organizado, não tá automatizado pra marcar. É aquele jogo, aqui com 15 minutos de jogo, você chega pro árbitro e fala assim, quanto falta? Acabou já? Porque você corre o tempo todo. Aí é questão da inteligência de você saber se posicionar e definir estratégia. Eu acho que o Vitor Pereira não vai jogar. Por isso que eu te perguntei, você vai jogar com os caras lá em cima marcando? Não. O que vocês estão analisando aqui tá me dando a entender assim que até outro dia a gente estava falando, olha, acho que é possível, hein? Acho que é possível o Flamengo, olha essa fase do Real Madrid, olha esse time do Flamengo e tal, etc. Essa conversa aqui está me deixando pessimista. Essa conversa está me deixando pessimista. É possível ganhar. É possível ganhar. Eu acho que você pode jogar. Agora você tem que definir qual bem... Qual é o caminho? É isso. Você tem que definir você bem... falou que tem questão de organização, tem questão física... Não, você tem que definir bem as estratégias. Vamos fazer um cenário aqui. Flamengo começa o jogo, o Flamengo vai lá 1-0. Em cima do Real Madrid. Melhor dos mundos, né? Em cima do Real Madrid. Mas depois toma, Qual é a sua estratégia? Como você vai fazer a parte defensiva? Você vai recuar ou você vai continuar pressionando? Não, vou recuar, porque eu estou com 1-0. E aí o que você vai fazer? Você vai dar toda a possibilidade de ser o que o Real Madrid está acostumado a fazer. É difícil, é bem complicado essa situação. Tá aflitivo o negócio, rapaz. Vamos lá, eu acho que a gente vai passar, hoje é dia 1º. Isso. A gente vai passar pelo menos mais 10 dias aqui, caso o Flamengo se classifique para a final, debatendo. E acho que todas as, entre aspas, soluções, não sei se dá para chamar assim, porque seria muita pretensão nossa falar que a solução é essa, mas elas envolvem um tempo de trabalho. Quando a gente olha para o jogo sábado, pois é. A gente usava, por exemplo, o Flamengo jogou, o Flamengo deu muito certo pelas mãos de Jorge Jesus, um cara que não era primeiro volante, que jogava com a bola no pé, de primeiro homem, que é o Arão. O Flamengo depois conseguiu encaixar minimamente algo com o Ceni, um cara que era volante, em tese, de zagueiro. Só que tudo isso passa por... Vocês estiveram dentro do campo, até me corrija se eu estiver errado. Convencimento, tempo de trabalho. Eu não acho que o Gerson não pode ser esse segundo cara do meio do Flamengo com comportamento de marcação. Só que eu acho que vai demandar convencimento do Vitor, mudança de postura,
tempo para maturar isso na cabeça dele e no comportamento dele dentro de campo. E a gente tem 10 dias para um possível confronto contra o Real Madrid. Não sei quem falou. Não é contra o Real Castilha, é contra o Real Madrid. Então, assim, vai ter que ser muito do convencimento, da mobilização pro momento. Não acho que tem, não. Porque se tirar o Gerson daqui, tirar o Pedro... Já escutei, por exemplo, outro dia a gente debatia, se não me engano, no Linha. Eu estava fora do ar com o Birne, a gente estava falando... Não, porque se tira o Pedro, recompõe aqui. Hoje eu vi o Pulgar na escalação. Será que pode... Não, mas é muita coisa que não está encaixada, não foi tá treinada, tendo tempo, não foi maturada nem em campo. Então, assim, a gente vai passar aqui filosofando, debatendo o sexo dos anjos. Eu acho que o jogo do Real Madrid vai ser um ponto fora da curva. Mobilização e convencimento. Isso é natural. Não tem fórmula pronta. Não tem fórmula pronta. Isso vai ser natural. Tem pouco tempo, porque a temporada te impôs isso. Essa mobilização e o convencimento, né? Quem te convence a ser de forma diferente é o Real Madrid. Não vai ser nem o treinador. Sim. Vai ser o próprio Real Madrid que vai te convencer. Pô, peraí, vou jogar contra o Real Madrid. Você já chega com esse tipo na cabeça. Pô, como é que eu vou marcar o Modric? Peraí, vamos analisar o Kroos. Qual é o problema desses caras quando eles perdem a bola, quando eles têm a bola? Como eles fazem? Porque olhando assim é muito fácil. São 3 jogadores que tocam a bola. Tem o Vini que puxa um contra-ataque. Sabe que a gente fala? São 3 jogadores que tocam a bola. Quem são os 3? Não, mas estou dizendo, se você for analisar bem friamente, porque o Real Madrid faz um jogo simples. Não é um jogo cheio de implementação tática no sentido de troca aqui, joga com 4, joga com 5, sem a bola. Lembra do Paulo Souza? Que com a bola o Flamengo jogava de um jeito, sem a bola voltava de outro. Depois recuperava essa bola, tinha que jogar de outra forma, tal. O Real Madrid, se você analisar, são movimentos que você consegue observar bem. Uma defesa a 4, 3 jogadores do meio campo, o Vini, né? Às vezes o uruguaio, o Valverde pelo lado, um pouquinho mais fechadinho, o Benzema com aquela posição dele ali, aí você tem o Modric que sai pro jogo e tal. Você fala, pô, vamos fazer uma linha de 4-4-2 aqui, fechar, tirar os espaços. Mas o Real Madrid está acostumado a jogar contra times que jogam dessa forma. Sim. E a gente já vem vendo, né? A gente já está assistindo eles jogarem assim há muito tempo e fala, pô, mas... Né? E os caras chegam, os caras ganham, estão perdendo de 1-0, os caras conseguem fazer viradas, assim, sensacionais. A Champions da temporada passada foi um absurdo. Costume, vem ser aquele tipo de jogo. Mas é isso que a gente está discutindo aqui, essa dificuldade, desculpa, essa dificuldade que a gente está discutindo aqui, ela tem a ver porque estamos vivendo um início de temporada no futebol brasileiro, aí entra a questão física, ou isso passa pela mudança de treinador no Flamengo? Se fosse o Dorival, a coisa podia estar mais azeitada. Para mim, passa por mudança de treinador, porque quando a gente olha e tenta entender por que o Palmeiras está mais bem encaixado, mais bem preparado para um duelo como o do Flamengo, é um processo de 2 anos e 3 meses, se eu não me engano. O Flamengo, a cada 6 meses, ou pouco menos, pouco mais, ele rompe o modelo. Já foi testado, já foi consertado, já foi adaptado. Começa do zero. O Zé trabalha de um jeito, o Praz trabalha de outro, o Pedro Ivo trabalha de outro. Você está sempre mudando. O tal do convencimento, ele demanda tempo. Aí você começou, Paulo Souza, agora é a bola de segurança. Não, mas não é isso que eu quero. Vem o Dorival para salvar a temporada. Ganhou tudo, mas no final do ano eu quero jogar mais. Vem o Vitor Pereira, você tem 1 mês e pouquinho para o Mundial. Então você tem que arcar com esse custo também. Tem que saber que você está com 1 mês e pouquinho só de trabalho para o Mundial de Clubes, que esse é o grande sonho. Para mim, é o eterno rompimento de ciclo e recomeço. O Flamengo está sempre recomeçando. Esse sistema do Flamengo é um excelente time, mas está sempre recomeçando. A gente está discutindo se dá para jogar contra o Real Madrid assim ou não dá. Tudo no campo da hipótese. Sim. Porque a gente não sabe. Por quê? Porque começou agora. Sim. O Pedro usou o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras a gente sabe. Por quê? A gente já tem um recorte, né, Pedro? Muito maior. A gente já viu o Palmeiras em vários cenários. Pegou, já era, rapaz. Contra várias equipes, né? Com o mesmo treinador e com praticamente o mesmo grupo. O Flamengo, a gente está trabalhando em cima da hipótese, está divagando aqui, porque a gente não tem ideia de como esses caras vão reagir. E a gente está falando porque é contra o Real Madrid, porque se fosse contra 95% dos times, a gente não estaria tão preocupado com esse sistema do Flamengo. Mas contra o Real Madrid, e por a gente não ter nenhum outro lugar para se apegar, para conseguir entender qual o sistema daria certo, qual que não daria, se botaria o Pulgar, se não botaria, se botaria o fulano, se não botaria, se tiraria o ciclano. Porque foi em cima do que o Pedro falou. Essa desconstrução e reconstrução constante. A gente não tem e esse primeiro jogo do Flamengo, exemplo nenhum, cara. E esse primeiro a gente não tem nenhum outro recorte. Não tem nenhum outro recorte. E esse primeiro jogo do Flamengo vai ser complicadíssimo. Eu acho. Tá. É o seguinte, gente. Vamos para os cariocas no touch aqui, hein? Atenção. Estou cedendo os meus minutos para vou te falar, para ir até rápido. Aqui? Cariocas, eu acho.